Livros Universo em Desencanto, sexto fascículo da réplica, página 42. A humanidade em forma racional, desfeito o curto da natureza, e cada qual com a sua ligação certa, entra o mundo com o progresso racional. E assim, a matéria superficial tinha que chegar o dia do seu fim e tudo ficar no seu natural. O natural do aparelho racional é ligado ao seu mundo de origem, o mundo racional. Este é que é o verdadeiro natural do aparelho racional, e não ligado à energia fogo. A energia fogo é o natural da ligação do animal irracional. Então, tinha que chegar o fim da matéria elétrica e magnética, envolvida com um extremo diferente, devido ao estado deformativo. Ficaram imbuídos no elétrico e magnético. Então, tinha que chegar o fim da matéria elétrica e magnética, envolvida com um extremo diferente, devido ao estado deformativo. Ficaram imbuídos no elétrico e magnético. Então, tinha que chegar o fim da matéria no seu ponto verdadeiro natural de ligação racional. Agora, cada polo com a sua ligação certa. A essência da matéria é o vínculo racional da matéria, e esse vínculo é a forma do corpo, judicado preliminarmente da essência da matéria. E assim, fica o polo perfeito racional com a sua estrutura de um aparelho natural racional, e a matéria que serviu para a lapidação dessa estrutura, chegando ao seu fim de lapidação, por ser de outro campo diferente, sendo a matéria do elétrico e magnético, e sendo o aparelho racional da energia racional. Então, a matéria é somente a essência, a parte pura que é a racional, por a matéria ser de origem racional, por a matéria ser de origem pura, a sua essência é pura, por ser de origem racional. Então, na essência está o corpo, mas um corpo puro, por ser essência racional. Então, esse corpo, por ser puro, se ligará aos puros habitantes do mundo racional, e daí o progresso envolvente somente da essência racional da matéria. É uma essência centrifugada, pura, racional. É a essência de um corpo mais puro, e a matéria bruta é imperfeita e impura. A matéria bruta é essa monstruosidade toda cheia de defeitos. É do bruto, do irracional. Então, esta parte bruta estava envolvida com a conjectura racional, fazendo um desenvolvimento esquisito, que por mais que o racional livre pensador quisesse organizar o bem de tudo e o bem de todos, não podia, como nunca puderam, por estar em curto a parte do bicho, e fazia desenvolver e progredir tudo errado. Então, por mais que se esforçasse para endireitar o mundo e endireitar a vida, não podia. Por estar em curto, que o racional com a sua índole de origem de pureza, querendo apurar tudo, acertar tudo, equilibrar tudo, não podia, por estar em curto. Ninguém sabia a causa do desacerto, que é justamente o curto, a parte elétrica e magnética, ligada na parte racional. Então, aí sempre todos em choque e tudo em choque. Não havia quem coordenasse a vida da matéria. Daí a causa de todo o desequilíbrio, de todo o infortúnio, de todo o flagelo da humanidade, o curto-circuito. Ligação heterogênea que parecia natural, e assim, quem não conhecia, julgava ser esse o estado natural do ser humano. E hoje, vendo a causa de todo esse transtorno, que digladiou a formação humana, de uma tal maneira que se julgavam perdidos, vivendo assim dessa forma, vendo as ruínas se multiplicarem, sem poderem contê-las, e daí o desespero e o ponto nevrálgico do sofrimento da humanidade, da confusão reinante entre tudo, entre todos e consigo mesmo, sempre confuso, e por viver sempre confuso, sempre desequilibrado. Basta ser confuso para ser desequilibrado. Assim, ficou toda a humanidade perguntando a vida inteira: por que eu sou assim? Ninguém respondia, porque ninguém sabia. Por que me fizeram assim?
Ninguém sabia. Por que eu fui formado assim? Ninguém sabia responder. E assim vivia o ser humano contra si mesmo, com uma infinidade de contradições e por isso sofrendo sempre, penando sempre, agonizando sempre, nervoso sempre, desesperado sempre, preocupado sempre, esperançoso sempre, com esse tremendo desequilíbrio por não conhecer o porquê era assim. Por que eu sou assim? Ninguém me responde. Eu não queria ser assim. Hoje está aí a causa que motivou ser assim. A ligação errada entrou em curto e há um motivo de serem assim como estavam. Penando, penando, penando sempre. E sempre penando. E ninguém em condições capazes de embargar a penúria da humanidade. Pois hoje, sabendo e vendo e sentindo os motivos da natureza humana ser assim e ficar assim, e agora, chegando o fim de serem assim, chegando o fim da matéria, ligada a um ser de outro polo diferente. O ser de outro polo é o aparelho racional, que é de origem racional, e não da origem da matéria. O que é da origem da matéria é o animal irracional. Então, agora, cada qual ligado à sua origem. O animal irracional ligado à matéria, e o aparelho racional ligado ao mundo racional. Então, dois campos diferentes um do outro, mas estavam unidos, envolvidos e entraram em curto. Agora, o irracional com o progresso material e o racional com o progresso racional. O progresso racional é com a essência corpórea material de origem pura da matéria. Por isso, é essência, é o essencial para o progresso racional. Então, está aí a forma do equilíbrio universal, está aí a forma justa e certa do equilíbrio da humanidade, que há muito a procurava sem encontrar. Está aí a forma de restaurar na Terra um verdadeiro paraíso racional. Está aí a forma que pensavam há muito e sonhavam, a racionalização, mas não sabiam como pôr em forma. E assim, já sonhavam há muito numa restauração do equilíbrio universal, mas não sabiam como, nem de que forma, nem de que maneira, porque tudo era impossível, porque tudo estava embargado pelo curto-circuito. A matéria em choque consigo mesma, a pessoa em choque consigo mesma, dizendo: como é que eu vou pregar a perfeição se eu sou cheio de defeitos? Eu estou em contradição comigo mesmo. Eu não sou perfeito, sou cheio de defeitos, talvez mais do que os outros. Como é que eu posso pregar a perfeição? Conheciam a perfeição pelo seu desenvolvimento natural da humanidade. Tinham o conhecimento, mas não podiam executar, porque não estavam preparados para executar o que sabiam, porque não sabiam que estavam em curto, e era o curto que não deixava atingir a inteligência real, para que se consumasse o desenvolvimento cultural de acordo com o sentimento do bem, o sentimento puro, o sentimento humano, o desenvolvimento do bem. Tinham cultura suficiente para enxergar o certo e o errado, o bem e o mal. Então, todos iam bem, mas não sabiam como implantá-lo, como progredi-lo, porque não podiam implantar o bem e progredir o bem, porque estavam em curto. O curto destruía o bem e multiplicava o mal, e ficavam pensando no bem a vida inteira e o mal se multiplicando cada vez mais, derrotando todos. Tudo isso por estar em curto-circuito. Então, não podiam nunca acertar coisa alguma e sim as multiplicações dos desacertos. Sempre monstruosos, asquerosos, tenebrosos, criminosos insuportáveis, um inferno na vida de todos e um inferno no mundo, implantados. Qual é a causa disso tudo? O curto. A humanidade toda em curto não podia nunca se ajustar, nem acertar, e sim as multiplicações dos desacertos sempre, por a natureza do ser humano estar em curto. Agora, toda a humanidade tomando ciência do porquê dos argúrios da vida ser assim. Agora, chegando o fim dessa tempestade, que levou a humanidade em ruínas por esse tempo passado, perdido, massacrado por um curto-circuito, por não conhecer a forma real
certa, natural da natureza, e hoje, todos cientes e dizendo: até que enfim chegamos ao fim do sofrimento, chegamos ao fim do erro, porque uma vez desligados, acabou o sofrimento. Enquanto estavam ligados, o sofrimento imperava. Uma vez desligados, terminou o sofrimento da humanidade. Então, está aí a divisão certa de cada um, ligado no seu mundo, o de origem racional, ligado ao mundo racional, e o de origem irracional, ligado no fogo, que o fogo é irracional, por isso é fogo, é uma deformação. O fogo é um ser deformado, é o elétrico e magnético. Então, o animal irracional é ligado ao ser material, e sendo ligado ao ser material, é ligado ao fogo, que é o elétrico e magnético. É o ser natural, por isso é irracional. E o animal racional, ligação verdadeira, natural, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Então, agora entra o mundo na sua formação certa, o racional no seu lugar e o irracional no seu lugar. Então agora é que o aparelho racional vai viver com o seu progresso de pureza, a multiplicação do bem universalmente, da forma que estavam somente a multiplicação do mal. Está aí a verdadeira restauração da paz, do amor e da fraternidade e da concórdia universal, o progresso racional. Somente a essência vibratória da matéria é que entra em circulação e ascendência racional, por ser descendente da pureza racional. Está aí o mundo em forma cosmológica racional, a sintonia cósmica, a sintonia extracósmica, a sintonia de vibração cósmica de toda a natureza, vibrando de alegria, por não haver mais choques, por estar desfeito o curto. Página 49. A divisão dos dois polos diferentes, o negativo e o positivo, o mal e o bem, a estrada certa e a estrada errada, e as trevas que envolviam a humanidade, que por isso nada sabia de verdade. E assim, forma-se a sensibilidade racional no aparelho racional. Fica o aparelho sensibilíssimo racionalmente, e daí a formosura, a candura, ao amor eterno racional e o júbilo dos júbilos se reunindo numa sensibilidade racional. Então forma-se a junção racional de paz e de amor realmente justa e certa, por o conteúdo ser de sensibilidade racional. Amavam o mal quando estavam ligados ao irracional. Então, amavam o mal como se o mal tivesse dignidade para ser amado. Então, o amor do mal era um amor de bicho, por estarem ligados aí na condição de bicho no elétrico e magnético. Então, era um amor ao mal, que não era correspondido, porque tudo de mal a pior sempre. Mas o amor racional é outro completamente diferente deste do animal. O amor racional é um amor puro, limpo e perfeito, de um organismo, de uma máquina, preparada racionalmente, de sensibilidade racional. Este é que é o amor verdadeiro, é o amor eterno. E o amor da matéria embrionada como animal é o amor passageiro, o amor negativo, é o amor do elétrico e magnético, é o amor do bicho que vira bicho. E assim, vejam que agora o mundo entrou na sua evolução certa, a evolução racional, por haver o desligamento da energia animal no aparelho racional. Então, entrando o mundo em evolução para atingir o objetivo real de todos, de tomarem conhecimento da evolução justa e certa, a evolução racional. Até então, vinham lutando para acertar sempre, e agora a luta é diferente, é para acertar sempre. Então, chega o mundo ao seu ponto de amadurecimento, para o crescimento e desenvolvimento do conhecimento, que justifica a razão da vida, que é racional. Assim, não há mais que transladar num ponto negativo, que não tem nada para dar de bom, a não ser a superstição da sugestão, da angustiosa vida da matéria, que parecia que não tinha solução, e por isso tudo parecia em vão
e se confirmava, assim, com a situação negativa da humanidade, em ruínas sempre. Por tudo, verberar com o simbolismo da matéria, que hoje é que estão vendo e sabendo os pontos positivos e negativos e a confusão generalizada entre a humanidade, por nada de certo saberem. E por nada de certo saberem, os desacertos se multiplicavam simultaneamente no mundo inteiro, organizando assim uma vida de aventuras perdidas e fracassadas, chegando ao ponto de não entenderem mais a vida e dizerem: onde está a verdade nesse conteúdo de dor e desespero? E assim, hoje, no jubiloso ponto real da situação, encontrarão nessas brilhantes páginas a solução real da humanidade em confusão, o ponto positivo e o ponto negativo, e daí, tomando o rumo certo positivo e encontrando-se no limiar da clarividência racional, e vendo e sentindo os efeitos dos conceitos racionais em junção e sentindo-se a justa força da razão, por se encontrar racionalmente toda a solução desejada para a vida, que parecia que não tinha mais solução. Hoje, a base aí em suas mãos e a lógica correspondendo aos fatos e esclarecimentos que aí estão, aprendendo como se formar para o bem eterno reinar, aí entre a humanidade, e tudo aí resolvido, esclarecida toda a realidade. Vejam como tudo se transforma naturalmente pelas leis naturais da natureza, que é uma das mais poderosas fontes desse horizonte, que parecia estar perdido e que hoje estão vendo o certo e dizendo: é verdade, parecia que tudo estava perdido. Hoje não podemos mais falar assim, porque está aí tudo resolvido para uma união de paz, amor e fraternidade universal. Assim, imunizados pela energia racional, pelo verdadeiro natural da natureza, por ser tudo de origem racional, e todos e tudo se condicionando racionalmente, e tudo chegando naturalmente, e tudo resolvido naturalmente, e os obstáculos se anulando. Os obstáculos são o império da matéria bruta, sendo a matéria bruta o porvir desvirtuoso, e todos reconhecendo o seu ardil de intolerância e dizendo, pela perfeição que vai sentindo: eu não tolero mais a vaidade, a ambição e a ganância. Começando então a normalização racional, no ler e reler as mudanças começam a aparecer. Então começam a sentir e a dizer: eu hoje penso diferente. Mudei tanto, tão naturalmente, sem sentir, que eu mesmo custo a crer. Como é que eu mudei tanto para melhor? E assim, lá se foi a vida da matéria, dos valores da podridão que somente a ilusão é que fazia considerar o mal como bem, sendo a ilusão uma das causas da destruição de quem vivia magnetizado pelo que não sabia de certo o que era e julgava ser. E assim, a vida se tornou um fardo de lama ambulante, sem que ninguém soubesse o porquê deste fardo enfadonho, que mantinha os mistérios de sua presença, e hoje, o julgamento desse monturo de lama, onde todos viviam cheios de pensamentos, conservando a vida de sofrimentos, sem saber da solução deste fardo de grande sacrifício para carregá-lo. O fardo de matéria, o fardo doloroso que ninguém nunca soube o porquê de sua existência. Hoje, sabedores das ruínas da vida da matéria e dizendo: é verdade, ninguém nunca soube o porquê estava vivendo assim, desta maneira, tão vergonhosamente, por viver de aparências. Ninguém sabia o porquê a vida tinha se constituído dessa forma, e às vezes, em certos transes da vida, vem o desânimo de viver. Hoje, somos sabedores e conhecedores dessa flor mal cheirosa, que é a matéria. Encontramos o rumo certo para deixarmos de ser como somos. Livramo-nos desse fardo que ninguém aguentava mais de tanto sofrer. Hoje, libertos desse jugo infernal, por conhecer o nosso verdadeiro natural, de seres de outra espécie e outra categoria, racional. Hoje, conhecendo a esfera positiva e negativa, e como desligar da negativa e se ligar à positiva, e o porquê da negativa e o porquê da positiva. Hoje,
definida a situação da humanidade, e definição justa e certa, definição racional, todos em ascendência por conhecerem sua descendência original, de um ser de pureza racional, e todos fazendo por onde de adquirir a essência natural da vida, da matéria, que é o sumo da pureza, que estava envolvido nesse escombro material, e tudo surgindo de belo, de bom e de lindo, por tudo ser racional. Os mistérios liquidados e os enigmas também, os fenômenos sem resultado, e tudo chegando no seu lado positivo e verdadeiro, o lado da linha certa, o lado racional. E assim, o mundo vibrou com uma magnitude do mal, na esperança sempre de encontrar o bem, e agora vibrarão muito mais por encontrar o verdadeiro Deus, a solução real da humanidade, de origem racional. E está aí a verdadeira solução, porque na origem, e somente na origem, é que podia resolver a situação de calamidade que se encontrava a matéria. Calamidade esta que ninguém sabia onde ia parar com tanto sofrimento. E hoje, aí em suas mãos, a solução real e pacífica da vida racional, por serem oriundos dessa origem, fonte imaculada, que deu causa a esse horizonte, que se perdeu com as flâmulas da matéria e se julgavam perdidos, sem saberem onde iam parar com essa vida sem garantia, com essa vida desarmoniosa, com esta vida de queixumes, com esta vida de tristezas, com esta vida de sofrimento, de grandezas aparentes. Hoje, com a verdadeira salvação em mãos, como deixar de ser como são, para voltar a ser racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, a vida mudando e tudo mudando, porque está aí em suas mãos o leme real da justificação da vida racional e a justificação e solução da vida material. Hoje, todo esse engodo solucionado, como aí estão vendo e sentindo, a real solução racional. Hoje, conhecem os polos, o positivo e o negativo. Então, sabem que estão livres do negativo, e porque estão livres e ligados ao positivo, e o porquê estão ligados ao positivo. Hoje, tomando conhecimento do porquê iam errados, e por irem errados, com a vida cheia de tormentos. Hoje, sabendo e vendo que chegou o fim da negativa vida da matéria. Hoje, conhecendo o rumo certo da essência da vida da matéria e sabendo como redigir racionalmente e como adquirir o seu estado de imunização racional. Então, hoje, a vibração é toda racional para os que estão ligados à cultura real de solução da vida material, por conhecerem o ponto negativo e o ponto positivo, conhecerem o mal e conhecerem o bem, e saberem como desenvolver naturalmente, racionalmente, o seu estado de equilíbrio racional.